E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando aí esse vídeo. Para começar, qual que é o objetivo desse vídeo? Nós vamos falar aqui hoje sobre tentar prever a nossa curva de fermentação para saber o momento exato ali quando subir a temperatura para o dia acetil. Será que tem jeito? Será que é possível? Será que é confiável? Vamos ver isso daí então. Já adiantando aqui, gente, é claro que fazer essa previsão não é algo trivial. A gente não está falando de um processo produtivo mecânico, né, que não está envolvendo processo biológico. Por mais que a gente às vezes conta ali a quantidade de células, você não tem muito bem também uma ideia de vitalidade, talvez tenha. Tem vários fatores, é muito complexo toda a dinâmica para você, né, com base nesses números, como que vai se comportar a sua curva de atenuação, né? Em que momento você vai chegar ali, por exemplo, tem gente que coloca ali faltando 2 pontos ali na SG, né? Ou seja, meio plato ou 4 ali, que dá um plato, às vezes um pouquinho mais, para subir a temperatura para ir para o diacetil. E o que eu já vi acontecendo, às vezes a fermentação acontece muito rápida e a pessoa perde esse time. Quando ela vê, ela já chegou na FG dela. Né? Principalmente pessoas que não conseguem estar perto do fermentador ali. Né? Às vezes o cara tem que sair, trabalhar e tal, e quando ele vê, ele já perdeu o time. Eu tenho um outro vídeo que eu postei recentemente falando do tilt, que é um sensor que fica dentro do fermentador e ele faz leituras ali automaticamente e manda isso para o Brewfather ou para uma planilha no Excel. Então, se você não conhece, dá uma olhada nesse vídeo, eu vou tentar deixar o link aqui. E é bem interessante. Lá no software, né, desse sensor, eu consigo baixar essa base de dados. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer. E olha, eu vou mostrar isso antes, tá? Enquanto a fermentação ainda está acontecendo. E aí depois a gente vai ver no final do vídeo, que provavelmente, não sei se vai ser hoje ou amanhã, e se a previsão bateu, se deu certo, né? Inicialmente eu fiz ali uma regressão linear no Excel, né? E ali você tem ali uma curva, né? Você vai ver qual que é a aderência daquela regressão aos dados, se ele é representativo ou não. Enfim, a ideia não é entrar aqui nesse tipo de conteúdo, de estatística. Porém, depois eu acabei optando por fazer o que seria um modelo mais preditivo. E o que é isso? Então, eu vi qual que seria a melhor equação ali, a melhor curva, né, que se encaixa melhor, né, nos dados, e a gente vê lá que é uma equação de terceiro grau, né, polinomial de terceiro grau, e aí com base nessa equação, né, a gente projeta ela para o futuro, né, ela se comportando daquela forma, e a gente consegue ver mais ou menos em que momento a OG vai chegar naquele ponto que a gente quer. A ideia é a gente tentar prever, tá, gente? É tentar chegar ali naquela região. A dúvida é, será que eu vou ter que subir a temperatura para o diacetil hoje ainda, por volta de 5 da tarde, ou vai ter que ser amanhã à noite, ou amanhã de manhã? Não sei, né? E aí a gente ter essa ideia pode nos ajudar no seguinte sentido. Poxa, às vezes, se eu vou ter que subir essa temperatura, provavelmente, sei lá, 3 da manhã, eu já mudo lá hoje à noite, antes de dormir, entendeu? Porque aí naquele momento ali ela já vai chegar no ponto. E para você não correr o risco de perder o time, tá? É o seguinte, ó, esse daqui é o meu gráfico, certo? Tá aqui no Brewfather. É o mesmo gráfico que eu mostrei no vídeo do tilt. Tá aqui a minha curva em vermelho, a queda da minha OG, certo? Então a minha cerveja começou em 1050 conforme previsto. E aí, claro, eu mirei aqui em 20 graus. Eu ia deixar 18, mas depois mudei de ideia, mirei em 20. E o meu OG tá aqui caindo, beleza? Hoje, ó, agora são 11h20, vocês conseguem ver aqui, ó, dia 25 de junho, 11h20. A última medição foi 10h41, tá? Daqui a 20 minutos, 21 minutos, já vai ter uma outra medição. E ela está em 1031, certo? A minha FG planejada
é 1012. Eu vou subir essa temperatura quando estiver faltando um plato, 1016. Então vejam que a última foi 1031. Mas se a gente quiser ver o número com mais precisão, ela foi 1031,2, ok? E agora ela está 1037. Aqui, nessa área aqui do login aqui do Tilt, eu tenho todos os dados. Então, quando eu cliquei aqui em Download Log, eu baixei uma planilha, certo? Aqui, ó, eu tenho todos esses dados, tá vendo? Eu só organizei aqui por data, mas esse dado aqui, ele tem inclusive a hora, tá vendo? A hora está completamente desajustada, tá, gente? Porque se a gente olhar aqui, ó, olha só, ele tá como 19 de abril de 25, 5h39 da manhã. Obviamente isso está errado. Seria hoje ali na data, seria 19 de abril, agora aí por volta de 5, né? Acabei de mostrar ali. SG aqui, Specific Gravity, né? Gravidade específica, né? Que é a densidade. Então, ó, tenho 63, né, medições, porque a primeira aqui é o título, então você tem 63 pontos. Já dá uma amostra legal para a gente fazer uma previsibilidade, né? Eu gerei este gráfico aqui, tá? Né? Não é uma regressão, tá aqui, ó, um modelo polinomial de terceiro grau, né? Não é uma curva ali reta. E eu tenho aqui, ó, todos os meus dados, tá vendo? Os dados reais aqui, ó, né? Indicado por esses pontos em amarelo, tá? Aqui, essa curva vermelha sólida é o meu modelo polinomial, então esse aqui, ó, a partir de hoje aqui, né, o que é a previsão, tá ok? A minha meta aqui, ó, que é o que? É o momento em que eu vou subir a temperatura para fazer o diacetil. Então, se a minha FG planejada é 1012 e eu quero começar a subir 1 grau plato acima, um plato são 4 pontos ali de gravidade específica. Então, 1016. E aqui é a previsão, né, de quando que isso seria. Quando que isso seria, gente? Como o meu relógio está errado, seria hoje ainda, às 10 horas. E o meu relógio está mostrando que agora são 5 horas. 5h40, na verdade, né? Então, vamos colocar aí daqui a 5 horas, né? A gente está falando de 11, a gente vai ter isso daí por volta de 4 horas, tá? 4h30. Será que vai dar certo? Será que vai bater? Olha, eu acho que, assim, não estou confiante, tá? Não estou confiante. Só que, assim, tem um detalhe que o modelo não prevê, né, gente? Esse é um modelo muito pobre para um processo metabólico, como eu disse, é muito complexo. Por quê? A gente sabe que no final da fermentação, a gente vai ter uma fase ali estacionária, né? A gente vai ter uma desaceleração, né? Então, assim, não é esperado que ela vai vir com essa velocidade toda e acabar com o açúcar de uma vez. Então, esse modelo, ele não prevê isso, tá? Gente, é o seguinte, estou colocando aqui na tela uma outra análise. Eu fiz esse outro gráfico aqui, ó. Tô colocando os dois juntos, tá? Só para vocês verem um pouco aqui a diferença, mas eu vou ampliar esse daqui, tá? Tá muito pequeno aqui pra gente ver. O que é esse outro gráfico maluco aqui, tá, gente? Aqui é o seguinte, é um modelo também de previsão, tá? Só que a diferença, o outro, aquele anterior, era simplesmente fiz uma projeção de uma curva, de uma equação de polinomial do terceiro grau. Mas ali você não tem análise de intervalo de confiança, né, de resíduos, enfim, não te dá essa faixa de previsibilidade, né? Aqui, eu fiz um modelo que ele me dá uma previsão com 95% de confiança, com base nos meus dados, onde a gente vai, e aí eu tracei essa linha azul aqui, tá? Na mão mesmo, então ali perto ali do 1016, 1015, enfim, tá mais ou menos aqui no meio. Se a gente segue um cenário mais otimista aqui, ó, é interessante ver isso, que aí aqui eu fiz as conversões, tá, gente? Isso aqui é a hora que tá lá toda desregulada no meu tilt, seria amanhã 8h30. Aí, olha que interessante. Aqui a gente já começa a ver uma diferença. O outro modelo estava prevendo hoje 5 da tarde. Esse daqui
já está me prevendo amanhã, 8h30 da manhã, um cenário mais otimista, ó, bem aqui. Peguei o cenário aqui do meio, olha só como ela já começa a ir de forma mais lenta. Ela cairia amanhã ainda, só que ali 12 horas depois, de 2 para 14. Então, em vez de ser 8h30 da manhã, 8h30 da noite. Eu já acho muito tempo, tá? Então, assim, eu não acho eu acho que a gente provavelmente deve ter alguma coisa entre. Aí seria legal ter um gráfico mesclando, né? Isso daqui com isso daqui, mas eu não vou fazer isso porque vai dar muito trabalho. Então, o que que eu acho? Eu chutaria, tá? O meu sentimento aqui, eu chutaria que seria alguma coisa entre esse gráfico aqui, 5 horas da tarde hoje, e entre este primeiro aqui, ó, que tá o mais otimista, que seria amanhã, 8h30 da manhã, ok? Isso não é bom para mim, não é bom, porque se a gente olhar aqui, ó, em Belo Horizonte, hoje tá fazendo, agora, 24 graus. A partir de 5 horas faz 22 graus, né? Que é a temperatura que eu vou subir. Eu vou fazer esse dia setivo a 22. Já começa a complicar, hein? Aí, olha só, 8h30 da manhã, nós estamos falando de, cadê? 18 graus. Então, assim, horário ruim, então é esse tipo de análise que eu quero tentar fazer. Eu sei que pode ser uma maluquice, mas assim, a gente tem um dado, né, e a gente está aí para brincar com esse negócio. Então, tô com essas duas análises aqui. Não vou, dá para fazer outras análises mais elaboradas e gastar mais tempo, dá, mas eu não vou fazer, tá, gente? Porque eu tô usando só o Excel, né? Não vou gastar tempo ainda, tá? É a primeira vez que eu brinco com isso, foi de última hora, né? Vocês conseguem ver aqui que eu tô no meio de uma fermentação agora e eu também não vou ter tempo hábil de desenhar esse estudo com calma e fazer uma análise de uma maneira mais bem feita. Mas eu queria fazer alguma coisa, então eu tô indo para uma análise mais simplista mesmo, ok? Talvez, dependendo do resultado que a gente tiver aqui, eu posso planejar na próxima fermentação uma análise um pouco mais elaborada. Mas o que que eu acho que seria interessante fazer, tá? A gente precisa, quando a gente faz, né, uma caracterização, né, de processo, a gente precisa isolar variáveis, né? A gente não pode ter ali várias variáveis ao mesmo tempo. E eu considero que uma das principais aqui é a própria levedura em si. E a gente está usando um S05. Minha próxima cerveja vai ser uma outra, vai ser uma lager e vai usar uma levedura completamente diferente. Então, não sei se seria o ideal também ficar fazendo essa análise mudando levedura toda hora. O ideal seria pegar uma levedura e ir caracterizando ela e ajustando esse modelo, né? E depois entendendo as nuances desse modelo, uma FG um pouco mais alta, uma OG um pouco mais alta, uma OG um pouco mais baixa, se eu coloco mais lúpulo, se eu coloco menos lúpulo, se é com pressão, se é sem pressão, a temperatura. Então, assim, o pH, todas essas variáveis vão interferir nessa velocidade, né? Mas, no geral, eu fermento sob pressão, a grande maioria ali na mesma faixa de 0,5, 0,6 bar. Às vezes eu tenho dificuldade de ajustar a minha spoon valve. Eu faço propagação, então eu sempre tenho a quantidade ali indicada ideal, tá, de levedura. As curvas de fermentação eu sigo de maneira consistente, né, quando eu repito uma receita. E eu acho que assim, dá para controlar bem. Então, talvez o que às vezes seria interessante fazer é realmente repetir aí uma mesma receita 2, 3 vezes e comparar esses modelos e ver como que isso fica, tá, gente? Mas é uma ideia legal para o futuro. No meio aqui da fermentação, essa parte aqui vai ser bem legal, porque naquela primeira previsão a gente tinha visto que o primeiro modelo, né, por volta de 5,5 teria atingido ali uma OG de 1016. Estava muito otimista, né? Não tinha fermentação
rápida para chegar naquele ponto. E aí eu fiz um segundo modelo que ele já trabalhou com intervalo ali de 95% de confiança. Então ele gerou uma faixa, né? Ele gerou uma curva central e duas ali pegando esse intervalo de confiança. E já é uma curva, e eu falei, olha, eu acho que vai ficar entre o primeiro modelo e a primeira, né, curva dessa segunda, do intervalo de confiança inferior. E eu não olhei 5h30, tá? Mas a gente pode olhar aqui para a hora de agora, ó. Agora são 18h40, ok? A última medição aqui foi 17h41, então daqui a um minuto vai ter outra. Foi 1027, então a gente já viu que já errou completamente. Estava prevendo 1016, ó, tá 11, né, quase 3 platos acima, né? Então aquele primeiro modelo realmente estava muito fora. Pelo jeito ainda se mantém 1027, tá? Então é isso daí. Vamos olhar para o reloginho aqui. Eu sei que está desajustado, isso é muito ruim, mas esse reloginho aqui, ele está indicando como se agora, tá? Fosse 12h56, quase que 13 horas, beleza? E está em 1027. Será que quando a gente olhar para aquele gráfico com 95% de intervalo de confiança, será que uma daquelas curvas vai se encaixar bem? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Eu fiz um cruzamento aqui de linhas, então aqui está entre 11h50 e 2h50, né? Então, pegar aqui mais ou menos o meio aqui, que seria, né, mais ou menos 1 hora ali, e tá uma análise bem grosseira, tá, gente? 1027 não tá entre 1020 e 1030, um pouquinho aqui deslocado, né, para cima. Então a gente vê, ó, que tá mais ou menos nessa região aqui mesmo, tá vendo? Essa curva de baixo, né, ela realmente está parecendo ser a que está representando mais aí esse modelo, né? Então vamos fazer o seguinte: o próximo vídeo eu vou fazer olhando pro ponto que a gente realmente estava mirando, que é o quê? 8h30 da manhã, beleza? Então agora são 6h30, a gente está falando daqui a 14 horas, tá? Então a previsão é que 14 horas cai aí esses 11 pontos ali, né, na OG, praticamente 3 platos. É isso. Será que vai dar? Fala, galera, bom dia. Agora são 8h25. Bom, então vamos lá. Qual era a previsão? Era que hoje, dia 26, 8h30, agora são 8h27, a gente teria ali aquela, nessa linha azul aqui, perto do 1016. Será que bateu? Será que chegou perto? Vamos ver. Então, eu vou mostrar aqui o meu tilt. Tá aqui, 1016, 1017, né? Então, não tá exatamente ali no 1016, mas, ó, tá oscilando entre 16 e 17, se a gente considerar o arredondamento. Assim, eu considero isso aqui, gente, sendo sincero, eu considero isso aqui sorte, tá? Por quê? Porque é a primeira vez que eu faço isso. Enfim, tem muita coisa para afetar essa curva aí, essa predição. Mas tem um detalhe importante que eu vou mostrar aqui agora. Veja que a temperatura agora no meu fermentador, tá? Ela tá em 22,5, que é o set point ali do dia acetil. E por que que eu fiz isso? Porque eu confiei na predição. Então, ontem à noite, quando eu vi que estava caindo, e aí eu fiz uma conta de cabeça com base na taxa que estava caindo, eu falei, putz, acho que vai bater os 1016 ali por volta de 8h30 da manhã. Então, já sabendo disso, eu já subi o set point do meu termostato para quando chegasse no 1016, tá na minha temperatura ali do dia acetil, ok? Por quê? Porque demora, gente, é uma rampa, né? Aqui tá frio, então, olha, só para vocês terem uma ideia, qual a temperatura aqui agora? 16 graus em Belo Horizonte. Então, assim, a única fonte de calor que eu tenho é da própria fermentação, do metabolismo ali da levedura. É claro, eu posso ligar um aquecedor e tal, não sei o que, mas eu queria ter o processo, tá, natural. E aqui, ó, a curva que eu falei, tá vendo?
ontem por volta de 8 horas da noite, ó, 7 horas na verdade, eu coloquei o set point para chegar na minha temperatura de diacetil quando desce o 1016. E deu. Se isso daqui fosse consistente, essa análise consistente, seria maravilhoso, tá, gente? E vamos lá. Qual que é o objetivo desse tipo de análise maluca? Não é você acertar a hora exata que você vai ter aquela OG, tá? De verdade, eu considero isso daqui um valor maravilhoso, lindo, mas eu considero sorte. Mas a ideia seria a gente ter ali uma faixa que você fala assim, putz, será que vai bater a minha OG até hoje à noite? Ou será que vai ser só amanhã à tarde? Porque dependendo, não, eu tenho um compromisso hoje, eu não consigo ir lá mudar a temperatura. Você faz uma análise dessa e você fala, cara, tranquilo, vai bater amanhã à tarde, amanhã à noite. Então hoje eu posso sair tranquilo, ficar fora de casa. É mais com esse intuito, sabe? Que eu acho que esse tipo de análise seria interessante. Não sei se existem outras análises para isso, não sei mesmo, não pesquisei e fiz aqui da minha cabeça, de novo, sem elaborar muito, sem desenhar muito ali um estudo, mas como o Tilt me dá um número de amostras relativamente grande, né? E é isso aí para o futuro. Eu vou fazer o seguinte, né? Vai demorar, não vou ter isso daí rápido no canal, mas eu vou planejar um estudo onde eu vou controlar as variáveis, né? Eliminar o máximo possível de variáveis, pegar ali uma levedura em específico e, por exemplo, essa aqui é uma US05, poderia ser ela. No geral, eu uso mais a US04, tá? Mas apesar de que agora eu tenho entrado muito também no mundo das lagers, né? E até o momento eu só usei a W3470, que é uma levedura maravilhosa. Então, poderia ser também, né? Vou fazer aí a Monique Helles do Jamal, da live do Jamal, domingo agora. Já poderia ser. Inclusive, ela tá ali atrás, ali, ó, propagando. Mas é isso, gente. É uma ideia maluca, mas que de primeira deu muito certo, né? Então, não sei. Se você conhece alguma análise parecida, já viu, fala aí. Eu também vou dar uma pesquisada, ver se existe. Mas achei muito legal e foi divertido, foi interessante. Valeu, gente. Até a próxima.